Seja muito bem-vindo para você que está assistindo a gravação dessa live. E hoje a gente vai falar sobre rotina e mentalidade de alta performance. Então, fica ligado, fica acompanhando aqui. Vou esperar uns minutinhos até o povo começar a entrar. E aí a gente começa com, de fato, a questão do conteúdo que eu quero entregar para vocês. Então, já vai colocando aqui nos comentários o que você fez hoje no domingão, se você estava planejando sua semana, se você não estava planejando sua semana, se foi um domingo legal, se não foi, me conta aí, me diz. Até agora. E aí, João, tudo bom? Me conta aí, tá ouvindo bem o áudio, tá bom? A câmera tá boa? Como está no inicinho ainda, logicamente tem poucas pessoas, e eu acredito que essa live ela não vai ter muitas pessoas mesmo, que domingão, 7 horas da noite, é difícil, né? Quem esteja ali querendo ter algum certo conteúdo ou realmente, né, se preocupando com algo para melhorar. E, bom, dentro dessa questão, eu já quero começar, né, com quem vai estar assistindo a gravação vai entender. Então, quero já te desconvidar de participar dessa live. Por que te desconvidar? Eu fui um vídeo que eu achei bem interessante. Eu quero desconvidar aquelas pessoas que estão aqui só para realmente passar o tempo. Estão aqui só para achar que é o próximo hackzinho que eu vou aprender, que daí agora sim eu vou conseguir ter uma mentalidade melhor, que eu vou ter um ajuste na minha rotina. E não, aqui não é para falar que é fácil, aqui não é para falar que tá tranquilo, não, é realmente para levar porrada. E dentro dessa questão, primeiro, né, desses pontos, é isso, quero te desconvidar dessa live. E o segundo ponto é que se você realmente, mesmo pensando nessa questão, falou, putz, mas eu acho que não, eu me encaixo naquelas pessoas que realmente querem fazer acontecer, querem melhorar, mas eu não estou conseguindo. José, eu crio um planejamento, eu faço o meu processo, mas parece que tem algo que me trava, tem algo que impede eu de conseguir ajustar essa minha rotina. Ou tem pessoas que estão chegando aqui, né, que estão às vezes novos no perfil, tá pensando assim, pô, mas José, por onde que eu começo? O que eu faço primeiro para que eu consiga, né, iniciar essa jornada? Porque eu não faço nada. Eu comecei a ver esse processo hoje, faz uma semana, faz um mês, mas ainda não estou me encontrando. Então, eu vou, né, trazer alguns pontos que vai, né, rodear nessa questão de mentalidade, justamente, né, porque é o principal, é a tua mentalidade. Quão bom você está emocionalmente, o quanto você consegue controlar essa máquina aqui que é tão poderosa. E segundo, é a questão de rotina. Realmente, de você fazer as coisas. Será que você precisa fazer tudo ou não? Porque eu também, essa semana, eu estou estudando muito sobre a questão de procrastinação, né? Para justamente melhorar a questão de gestão de tempo, de melhorar as atividades, o quanto eu consigo fazer e realizar as coisas. E o que eu estou percebendo é o quê? Que dentro das questões, as pessoas estão se comparando demais. E se for a gente pegar na questão da PNL, é muito interessante, né? A gente começar a modelar as pessoas. Então, eu preciso modelar, né? Quem já ouviu essa questão, você tem que modelar as pessoas, os grandes players, para que você consiga ter a vida, né, que aquela pessoa está tendo. Ou seja, se eu quero fazer algo que aquela pessoa faz, eu preciso ter os mesmos comportamentos. Top. Só que qual que é o problema? Se você estiver modelando de uma forma errada, sem entender o contexto, você vai mais se frustrar do que realmente trazer um benefício. Porque, por exemplo, hoje, José, vamos lá falar da realidade de José. O José hoje, ele mora sozinho no apartamento. Hoje, o José trabalha apenas como terapeuta. Hoje, eu tenho clientes todos os dias, devido a eu também ter a parte da clínica e tudo mais. Então, o José acorda às 5h30 da manhã e começa a atender só às 9h. E daí, muitos podem falar, nossa, só às 9h, mas você não pode começar a atender antes, José? Sim, eu poderia começar a atender antes. Porém, eu tenho minha rotina. Eu acordo cedo, eu vou para academia, eu volto, tomo meu café, tomo meu banho, me preparo para daí sim começar a atender. Então, por isso que eu começo às 9h. Porque eu tenho uma rotina e isso é da minha realidade hoje. E daí eu vou, né? Às vezes até o meu último atendimento geralmente é às 18 horas. Então das 18 às 19, mais ou menos. Acaba que alguns dias a gente tem uma exceção ali e eu atendo mais tarde ou começo a atender mais cedo. Inclusive amanhã, segunda-feira, eu tenho uma cliente para começar às 8 horas, né, da manhã, que era um horário para ela seria mais flexível. E dentro dessa questão, por que eu estou contando desse ponto, né, da minha rotina?
Porque tem pessoas que falam, nossa, José, como eu queria ter a sua rotina. Eu queria poder começar a atender às 9, começar a trabalhar às 9. Mas não é minha realidade. E daí imagina, acordo já cedo, vou para academia, cuido da minha alimentação, estou começando a implementar a questão da leitura de manhã, mas ainda não está, né, do jeito que eu gostaria. E daí a pessoa começa a se frustrar, porque, pega a realidade de muitas pessoas, ela não consegue simplesmente começar às 9 e fazer esse processo antes, por quê? Porque a rotina dela não permite. Só que daí você pensa, o José, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu poderia começar às 9? Não, porque há 4 anos atrás eu estava no mercado. Tudo bem que no mercado eu trabalhava o período da tarde e noite. Então eu começava às 1h da tarde e até às 10h30 da noite. Só que era um período, né, à tarde ali, de manhã, de certa forma tinha uma folguinha, mas era apurado também, porque eu ia dormir mais tarde. Eu batia o ponto lá no mercado, era 10h30 da noite. Eu batia o ponto, tinha que bater 10h30 da noite. Não podia ser nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. E daí tinha todas as coisas que eu precisava fazer. Outro ponto, quando eu estava trabalhando em motoboy, eu trabalhava de madrugada. Eu começava às 6h da tarde e ia até meia-noite. Só que daí, como terapeuta, eu tentava, né, fazer a questão no dia a dia. Não estava dando certo, eu não estava conseguindo ter clientes. Daí, novamente, eu não tinha uma gestão muito tranquila. Eu estava trabalhando em outro lugar. E até aí estava tranquilo. Motoboy era das 6 à meia-noite. Né? Então, tinha o dia inteiro para trabalhar, para focar na questão das terapias. No mercado era das 1 até as 10. Tinha de manhã para focar. Beleza. Só que depois eu comecei a trabalhar no chão de fábrica. Por conta de várias questões negativas e escolhas erradas que eu fiz, eu fui lá e comecei a trabalhar numa firma. E eu saía de casa às 7h da manhã e eu ficava até 5h30 da tarde, a hora que eu bati o ponto lá. Então eu só tinha esse horário também da tarde e noite ali para poder fazer as coisas que eu precisava. E daí essa rotina, quando eu estava na firma, era muito mais pesado. Eu continuava acordando cedo, sempre fui uma pessoa de gostar de acordar cedo, para mim é tranquilo acordar cedo, mas eu tinha todo o processo ali do emprego. Só que daí, à noite, eu já estava cansado, porque eu estava o dia inteiro trabalhando. Então era mais difícil. Eu não podia escolher, vou começar às 9. Então imagina você, que hoje está como o José, né, antes lá, num outro emprego, fazer uma outra rotina, você se frustrando, porque, nossa, eu não estou conseguindo fazer academia todo dia. Nossa, mas eu não estou conseguindo fazer essa leitura. Nossa, eu não consigo. Só que pensa que essas pessoas que você está vendo hoje, elas têm disponibilidade de tempo para fazer isso. Elas têm uma questão mais tranquila de gestão para poder colocar todos esses hábitos ali. E eu não estou falando que você não possa colocar esses hábitos, que não é importante. É importante, mas vai aos poucos. Vai entendendo a sua realidade. Se no teu momento não é um momento tão propício a você conseguir colocar todas essas questões, não faz sentido você colocar. É melhor você focar no que realmente é prioridade. Então cada um tem as suas prioridades. E dentro dessa questão da prioridade, entra aí o segundo ponto, né, que eu quero trazer da live, que é justamente essa mentalidade do processo. Porque de nada adianta eu organizar minha rotina, eu criar um planejamento, eu fazer algo que faz sentido no papel, mas eu não tenho a mentalidade para levar esse processo. Hoje mesmo, eu estava assistindo uma live, e daí o rapaz, ele falou assim, eu até anotei aqui a frase: não justifique porque piora. De qualquer coisa. Não justifique por que aquilo foi bom, por que aquilo não foi, por que você vai, por que não vai. Não justifique, porque só piora. Então, vamos colocar. Ontem eu não fui fazer a minha caminhada, né? Que todo dia eu estou fazendo 5 km de caminhada. Ontem eu não fui. Se eu for me justificar, já piora. Por quê? Porque eu estou dando um motivo pelo qual eu não fiz aquele comportamento ao qual eu disse que eu ia fazer. Ou seja, o que isso vai me ajudar de eu justificar? É só para que o meu ego ele não fique ferido. Olha que legal. Agora, se eu falar, errei, não fui, pronto, acabou. Errei, não fui, mas eu vou ajustar para que nos outros dias eu consiga melhorar. Percebe que fica muito mais, até bonito de se ver, muito mais firme, mais confiante, você não ficar dando essas desculpas. Mas é porque eu não tenho cliente, porque os anúncios estão ruins. Não, ponto. Você não tem clientes. E agora? O que você vai fazer? Se você tentar ficar se justificando, as coisas vão piorar. Porque quando a gente justifica, a gente quer, de certa forma, amenizar aquele processo. A gente não precisa amenizar.
Não faz sentido você ficar amenizando esse processo. Porque o que é errado, o que é certo. Daí, a outra frase que eu até anotei, né, foram duas frases bem interessantes que o rapaz falou. Eu falei assim, ó, foque no que você tem controle. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo ter clientes, tá, eu vou focar naqueles clientes que falaram não para mim, ou eu vou focar no que eu tenho controle, que é fazer mais conteúdo, que é, por exemplo, fazer anúncios às vezes, que é eu mudar o jeito que eu estou conversando com essas pessoas. Se você for pensar no que você tem controle, o quanto que você consegue ajustar nesse processo. Porque, convenhamos, eu entendo que todo mundo sabe o que precisa ser feito. É difícil a pessoa que está aqui frustrada porque, José, eu não sei o que eu preciso fazer. Mentira. Você sabe. Minimamente você sabe. Porque se você está nesse movimento, e aqui não precisa ser necessariamente só para ter clientes como terapeuta, se você está, por exemplo, numa meta para emagrecer, ou se você quer ganhar mais massa muscular, ou se, enfim, você quer ganhar mais dinheiro, qualquer meta que você queira, qualquer processo objetivo que você esteja em mente, você sabe o caminho que precisa ser feito. Por quê? Porque de certa forma é teu objetivo, você já pensou sobre isso. Se você olha assim para uma pessoa que tem um corpo mais estético, você fala, nossa, eu quero ter esse corpo, o que eu preciso para chegar lá? De certa forma você já sabe, é mais intuitivo. Tem coisas, lógico, que tem pormenores, que você não vai saber exatamente o passo a passo, mas mais ou menos você sabe o que precisa ser feito. Ou seja, não fica dando desculpa. Vê o que eu posso controlar dessa questão. Ponto. É isso que eu consigo controlar? Então eu vou focar nesse comportamento. Eu vou trazer um pouquinho para o meu projeto, né, que eu estou fazendo, que é o projeto 60 dias. Uma das coisas que sempre foi uma pedrinha no meu sapato foi a questão do meu físico. Eu sempre fui uma pessoa acima do peso. Então, eu sempre fui evoluindo o peso, né? Então, desde quando eu tinha meus 12 anos, eu já era uma criança gordinha, né? Já era barrigudo. Só que eu fui crescendo. E à medida que eu ia crescendo, eu sempre fui aumentando o peso na balança. Porém, quando eu fiz 12 anos, eu entrei para academia. Ou seja, eu entendo que, além de eu aumentar, né, o meu peso na balança, eu também estava aumentando massa magra, né? Porque eu estava fazendo treino de força e tudo mais, porém a alimentação ela não era ajustada. Então sim, eu fiquei mais forte nesse processo. Porque eu fazia as avaliações lá na academia e afins, falava assim, ó, nossa, você tem tanto de massa magra, vamos ficar 40 kg de massa magra e você tem 60 quilos. Beleza, agora você está com 50 kg de massa magra, só que você está com 80 quilos. Pô, eu aumentei a massa magra, mas também aumentei a massa gorda, né? Eu também aumentei ali a banha que estava. E daí, nesse projeto que eu estou fazendo, eu coloquei, agora eu vou focar em um aspecto. Eu vou focar nesse ponto. E o que eu preciso fazer para que isso dê certo, para que isso funcione? Qual que é a mentalidade que eu preciso? Qual que é o comportamento? Qual que é a minha rotina? E daí, de modo geral, como eu já vi várias vezes sobre treinamento, sobre alimentação, sobre a questão, né, dos processos, eu já tenho minimamente na minha cabeça. Se bem que hoje eu tenho, né, a Nath Ellen, que é minha nutricionista. Hoje eu tenho a questão de que eu vou para academia, então tem os personagens lá que eles fazem, de certa forma, um treino para você. Eu não tenho um personal trainer, aquele cara que vai estar do meu lado para ajudar eu a treinar, para fazer ali o treino junto comigo. Mas na academia, toda academia tem um profissional desse. Ou seja, tem como eu usar de argumento que, mas eu não sei o que fazer para eu conseguir emagrecer? Não. Mas mesmo que eu não tenha conhecimento nenhum, você joga na internet e você vai conseguir alguma coisa. Só que geralmente o que a gente falha é que, na nossa mentalidade. Ou seja, a nossa mentalidade ela sempre vai falhar antes do que o nosso comportamento. Porque é uma lógica. Eu penso, esse pensamento me gera um sentimento e esse sentimento me gera um comportamento. E daí dentro dessa questão, se eu não focar no que eu tenho controle, eu vou ficar pensando em coisas ao qual não vai vir um sentimento legal. Porque se eu falar, porque fulano de tal fez isso, mas é porque aquilo lá, eu estou jogando para fora a responsabilidade. Eu tenho que trazer para dentro. Então, o primeiro ponto que eu fiz semana passada, no domingo, quando eu decidi, né, fazer esse projeto, foi entender o que eu tenho controle. Qual é o passo a passo, minimamente, que eu tenho que fazer. Do que já está aqui na minha cabeça. Aquilo não é mirabolante, não. É o que já está na minha cabeça. O que eu preciso fazer? Eu falei, vou fazer 60 dias. Eu sei que eu preciso melhorar a minha alimentação. Eu sei que eu preciso treinar.
e eu sei que eu preciso fazer os aeróbicos para melhorar o cardiovascular. Beleza. Dentro dessa questão, o que eu sempre estava fazendo? E daí olha que interessante, a gente já tentou várias vezes. Você provavelmente já tentou outras vezes fazer aquilo que você queria e não conseguiu. Então o primeiro ponto que eu fui fazer, eu olhei para trás, eu olhei para o meu passado, mas não para ficar choramingando. Eu olhei para olhar assim, tá, o que eu já fiz, o que eu já tentei e que deu errado. Vamos lá, a questão da alimentação. Era mais preguiça mesmo. Eu sempre, eu tô falando até para meus clientes, eu falo assim, era um pouco de vergonha na cara que faltava pro José. Eu poderia me explicar e falar assim, não, mas é porque esses últimos anos eu estava focando na minha carreira como terapeuta. E sim, isso é verdade. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter vários clientes ali como terapeuta. Hoje eu já tenho a minha carreira como terapeuta ali meio que consolidado. Lógico que estabilidade não existe, mas eu tenho recorrência de clientes. Mas isso não justifica o fato de eu estar simplesmente abandonado, ter abandonado ali a questão da minha alimentação. Então, tirando essa desculpinha de lado, que é realmente uma desculpa, é vergonha na cara. Eu falar assim, pô, eu vou fazer esse negócio, dá certo. Então, eu entendi que, primeiro, a alimentação não é que eu não consigo comer certinho, é porque eu fazia um período e parava, fazia um período e parava. Era muito bom para fazer uma semana. Só que daí, na segunda semana, eu já começava a descontrolar. Na segunda semana começava a ficar chato o negócio. Na segunda semana aparecia compromissos. Tinha que viajar, tinha que fazer isso, fazer aquilo. E eu acabava deixando, quando eu não voltava mais para aquele foco que eu estava antes. Então, com relação a esse processo, qual foi o primeiro ponto que eu coloquei? Tá, eu não posso deixar que essa minha rotina estrague o meu comportamento. Então, eu olhei e até pensando assim, pô, nesses próximos 2 meses, não tem nada para que eu faça fora aqui da minha cidade, que hoje estou morando em Curitiba. Pô, se eu for para ver minha mãe, é só por birra minha, de falar, nossa, tô com saudade, eu vou lá visitar minha mãe, passar uma semaninha lá. Não preciso ir para lá. E lógico, se eu for para lá, eu consigo atender como terapeuta normal, mas eu sei que lá o ambiente vai estar diferente daqui do apartamento. Ou seja, eu já fiz várias vezes, eu ia lá para visitar minha mãe, passava uma semaninha, porque eu podia atender, e daí voltava. Só que nessa semana eu descontrolava. Lá na minha mãe, ela tem uma mercearia, eu comeria doce, eu comia salgadinho. Por quê? Porque tinha de fácil acesso. Então, é só um. Só que desse só um, passava a semana inteira eu comendo porcaria. Então eu falei, tá, esses próximos 60 dias eu não vou viajar. Nem que precise, eu não vou. Só se for caso muito necessário. Aí sim, eu vou viajar. Mas, mesmo que eu vá, eu vou levar a marmita, por quê? Porque eu preciso seguir a alimentação. Eu tenho esse foco, eu tenho esse processo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo é, beleza, dessa alimentação, o que eu já fiz e que funcionou? Os potinhos de marmita. Eu já fiz, já é tranquilo pra mim. E de certa forma é melhor ainda eu fazer a marmita, por quê? Porque eu não preciso cozinhar todo dia. Ou seja, eu faço todo o fim de semana, a comida pra semana inteira, e daí fica muito mais tranquilo. Porque eu não preciso pensar. O que é melhor? Eu comer uma coisa que não está no processo ali pra mim, ter que cozinhar algo diferente, ou ter que pedir algo diferente, ou comer o potinho de marmita ali que já está pronto, que é só colocar no micro-ondas e esquentar. É muito mais fácil comer a marmita que já está pronta. Detalhe, como eu moro sozinho no meu apartamento, não tem porcaria. Se você abrir a minha despensa, a minha geladeira, mas você não vai ver nada que é ruim. Não tem doce, não tem coisa de passar no pão, não tem. É só fruta, carne e coisas que são saudáveis. Lógico que, por exemplo, se eu pegar um cacho de banana e comer ele todo, vai ser ruim. Então, mesmo comendo comidas saudáveis, você consegue engordar, você consegue, ou não emagrecer no caso. Mas não é a minha situação. Eu sei que, tem ali o controle. Outro ponto, com relação à questão do treino. Eu já sei minimamente a questão do treino da academia, o que fazer. E eu gosto de treinar na academia. Só que a questão do cardio é algo que, pra mim, sempre pesou. Ou seja, eu sempre deixava para depois. Eu sempre, mas eu vou fazer uma corrida. E daí ficava na minha cabeça, lembrando de José lá do passado, lá do tempo do quartel, que eu corria. Eu conseguia correr 5 km, 6 km, até mais. Ia num ritmo considerável. Só que daí, o José lá de 2018, era um José que tinha 85 quilos e eu treinava todo dia porque eu estava no exército. E a gente tinha o treinamento, ou seja, eu estava preparado para fazer aquilo. Não adianta eu pegar hoje
querer replicar aquela pessoa do passado, porque vai dar ruim. E daí o que acontecia? Eu saía a correr, eu conseguia fazer os 3 km. Corria lá 3 km em cerca de 20 minutos. Pô, é um tempo legal. Só que daí eu cansava, só que daí minha canela doía, só que daí ficava 2, 3 dias muito cansado, com muita dor. Porque hoje eu tenho 100 quilos. Então, o que acontecia? Eu fazia um dia de treino, eu pulava 2 dias de descanso, fazia o outro treino. No terceiro, quando eu fazia, já não era o mesmo resultado. E daí o meu corpo inflamava todo. Só que daí, no terceiro, como eu já estava vindo, sobrecarregando o meu corpo, o que acontecia? Eu ficava 2, 3 semanas sem treinar. E não tinha essa questão de realmente colocar no papel. Ou seja, eu ficava naquela rotina do que eu começava, parava, melhorava, só que daí estava ruim e virava toda uma bagunça. Então, eu diminuí a intensidade. O que é interessante, você diminuir a intensidade, você aumentar a consistência. Hoje mesmo, falando nos meus stories, eu fazer 5 km andando e eu fazer 5 km correndo, lógico que numa velocidade ali considerável, em questões de caloria, de quanto eu gasto de energia, é praticamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o tempo. Ou seja, se eu correr 5 km, eu vou fazer ali em 35 minutos. Se eu caminhar esses 5 km, eu estou fazendo em média ali em 55, 1 hora caminhando. A única coisa que mudou então foi 20 minutos a mais do meu tempo. Só que caminhar 5 km, eu tirando ontem que eu não fui, desde domingo passado eu fui todos os dias. Ou seja, dos 7 dias eu só não fui ontem, e não foi porque eu não tinha condições de treinar, de fazer a caminhada. Não, eu tinha condições, foi de preguiça mesmo, procrastinei. Eu falhei esse dia. Só que está sendo muito mais tranquilo. Inclusive hoje, no último quilômetro, eu até fiz uma corridinha. Ou seja, eu estou tendo a consistência. E a intensidade está menor, então está muito mais fácil. Quando eu terminava a corrida, eu terminava quase morrendo. Agora a caminhada não. A caminhada eu vou escutando um podcast, eu vou estudando uma aula, eu vou fazendo algo produtivo. Então eu consigo usar aquele meu horário, usar aquele meu momento, até mesmo para estudar. Isso está mantendo a consistência. Ou seja, ao longo desses 6 dias, todo dia ali, ao longo desses 7 dias, 6 dias eu andei os 5 km. Ou seja, eu fiz 30 km na semana, caminhando. E se eu fosse só correndo, que eu estava correndo lá aqueles 3 km, eu precisaria de 10 dias. Só que esses 10 dias eles levavam 2 meses para eu fazer. Por quê? Porque eu começava e parava. Então, dentro dessa questão, vocês têm que pensar que, tudo bem, eu sei que você quer ter intensidade no processo. Só que às vezes essa intensidade, ela vai te quebrar. E daí se você resolve colocar uma intensidade em algo que você não está preparado, é a mesma coisa que colocar muita carga numa corda fina. Ela vai arrebentar. E daí você vai ter que ficar fazendo nó para remendar essa corda. E não faz sentido. Então, diminua essa intensidade para você ter mais consistência. E daí aos poucos você vai melhorando. Porque novamente você tem que se comparar com você do passado e não com você da semana passada, do mês passado, e não com aquele blogueirinho lá que você está acompanhando. Porque lógico, se eu for ver as pessoas que estão correndo, daí você vê lá, nossa, ó, pessoa fazendo um pace de 4 e pouco, de 5 e pouco. Pace é quantos minutos que você leva para correr 1 quilômetro. Eu vou ficar extremamente frustrado. Pô, eu estou fazendo esses 5 km com pace de 11. Eu ando durante 11 minutos para fazer 1 km. E o pessoal tá lá fazendo tranquilo, correndo 5 km, correndo 10 km, correndo 20 km, que cada quilômetro deles eles fazem a 4,30. Ou seja, eu estou fazendo quase que 3 vezes esse processo. Se eu estivesse andando, eles estariam dando 3 voltas em mim. Eu poderia olhar isso como uma frustração. Mas não faz sentido. Porque eu sei que, para mim, isso está evoluindo. Eu estou melhorando nesse processo. Então, por isso que, dentro dessa questão, você precisa fazer isso. Você precisa, primeiro, olhar melhor esse processo. Saber o que está acontecendo. Colocar os pontos no papel. Fazer que nem, ó, uma coisa que até eu estou anotando. Todo dia, estou ali, colocando o meu peso. Porque eu quero ver o peso baixando? Sim. É uma meta nesses 60 dias abaixar o peso? Sim. Só que tem um outro ponto que é mais interessante. Inclusive, hoje foi um dia desse que aconteceu.
Eu achei que até ia ser mais rápido, mas até que demorou para acontecer. Que é o quê? Eu não diminui o peso. De ontem para hoje eu aumentei o peso. Isso quer dizer que eu estou comendo errado? Isso quer dizer que alguma coisa está de errado no meu processo? Não. A gente tem que entender a média da semana. Uma coisa que eu fiz errado é que ontem eu não tomei tanta água. Então provavelmente o fato de eu não ter tomado tanta água aumentou um pouco a questão da minha retenção. E é isso que acontece. Se você aumenta a retenção, você vai segurar mais água no seu corpo. Ou seja, eu estou mais pesado. Só que se eu não entendo que existe uma média, que se eu for somar os 7 dias ali o meu peso, eu vou, na média, estar mais baixo, às vezes eu vou me frustrar. E daí é justamente nesse processo que passou uma semana, a pessoa deixou de estar animada com o processo e ela vai desistir. Mas é exatamente nesse momento que eu estou mais feliz. Olha que loucura. O fato de eu ter o peso um pouco maior ali do que ontem me deixou feliz. Por quê? Porque eu entendi que esse é parte do processo. Outro ponto que eu estava até me lembrando do tempo do quartel, que era o quê? A gente ficava feliz quando ia chover. E a gente sempre treinava às 11 horas da manhã. Então terminava as instruções e a gente saía a correr às 11 horas da manhã. Fazia o treinamento físico, no caso. E daí nessa questão, a gente pensava assim, correr na chuva é uma coisa ruim. Mas a gente já estava tão frustrado não, a gente estava tão sobrecarregado com os instrutores pegando no nosso pé, que o fato de a gente correr na chuva, o instrutor tinha que correr na chuva também. E daí geralmente, quando você está no exército, o instrutor sempre está tranquilo, sempre está na sombrinha, água fresca. Só que o que acontece? Os alunos estão lá sofrendo. Então, olha que interessante. A gente preferia sofrer correndo na chuva, mas para ver ali o instrutor também passando por esse processo. Então, o que eu quero trazer com esse ponto que eu acabei trazendo, falando da questão do exército, é que o que vai mudar o quanto você consegue ter um aspecto emocional, uma mentalidade boa naquela jornada, é a percepção que você traz para aquilo. Ou seja, não importa o fato, não importa o que está acontecendo, importa como eu vou olhar para essa situação e eu vou conseguir realmente mudar a perspectiva. Isso é o mais importante. Esse poder de análise, ele é muito interessante. Por isso que, inclusive, para os clientes que a gente acaba atendendo, que eu atendo, no domingo é dia de reflexão semanal. E agora eu vou parar um pouquinho de falar desse assunto. Eu vi que tem muita gente nova chegando, muitas pessoas aqui começaram a entrar na live. Então, quero dar uma boa noite a todos que vocês aí que chegaram. E coloquem aqui no comentário, primeiro, de onde que vocês chegaram e quais as dúvidas que vocês têm sobre rotina e mentalidade. Coloca aqui no comentário, porque eu quero poder responder, quero poder ajudar vocês ali que estão, de certa forma, precisando desse processo, enquanto eu comento o conquistar essa minha semana. Eu abri essa live mais para justamente comentar sobre o processo de como que está sendo o meu projetinho de 60 dias. Olha lá, o Cássio de Suzano, São Paulo, o Fábio de Piracicaba, São Paulo também. Boa noite para vocês, espero que aproveitem ali a live. E de certa forma vai ficar gravado no perfil. Então, para vocês que estão chegando agora no meio, boa noite, Cláudia. Como que você está? Cláudia lá de Minas Gerais. E, bom, como eu falei ali, aproveitem, voltem ali no perfil depois para ver o início da live, para vocês poderem também ter algum processo ali de aprendizado. E, bom, voltando ali, algum de vocês tem dúvidas sobre a questão de rotina e mentalidade? Manda aqui para mim, que daí eu posso começar a responder esse povo aí. Vamos lá. A Cris, o merecimento de comer uma refeição livre e acabar passando disso. Isso é interessante. Dentro do processo, que eu estou percebendo que tem uma questão muito interessante, o fato do que você está olhando para aquele processo. Ou seja, me embolei um pouco ali para falar, mas se a gente olha para a refeição livre como algo que eu gosto, eu tenho que ter na minha mentalidade o quê? Eu faço só o que eu gosto ou eu faço o que precisa ser feito?
Se eu mudar só esse pensamento, eu não preciso fazer só o que eu gosto, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, você começa a encarar as coisas diferentes. Então, vamos encarar que a comida, nesse caso, ela é um trabalho. Como assim, José? É um trabalho? É um trabalho. Da mesma forma que você tem lá o teu trabalho que você tem que bater ponto, a comida vai ser o teu trabalho. Você tem ali o teu cardápio, você tem a tua alimentação para fazer, então você precisa seguir aquela alimentação. Não tem você gostar ou não gostar. Você vai olhar o que? Foco no que é o teu objetivo. Porque aqui entra um processo que ninguém pediu para você fazer isso. É você que decidiu. É você que falou assim, não, eu quero melhorar. Então se é uma decisão sua, você tem que arcar com as consequências. E daí dentro dessa questão eu sei que, racionalmente a gente falando, é muito fácil a gente falar assim, nossa José, mas eu sei que tem que ser assim. Só que meu emocional, ele não lida dessa forma. Deu exatamente por isso. A gente está muito acostumado a pensar nas coisas com esse olhar do que me beneficia, do que eu gosto, do que eu não gosto. Só que daí você vai perceber que justamente a gente mudar esse padrão é o que vai ajudar a gente a conseguir responder essas situações de uma forma muito melhor. Então, por exemplo, na questão do treino da academia, se eu for lá para treinar e eu não dar o máximo de mim, eu não chegar até a falha, eu não sair cansado da academia, não valeu de nada eu ter ido. Então, é muito melhor você ir para academia, mesmo que você não goste de fazer academia, mas fazer bem feito, porque você faz e você aproveita aquele horário. Então, se for para você lá perder 1 hora do seu dia para fazer o treino que você não gosta, então que faça valer a pena. Porque se você não fizer bem feito, você vai chegar ao teu resultado. Vamos pensar de uma forma diferente. Pensa que você quer viajar. E daí você vai viajar de uma cidade para outra. E essa distância dessas cidades é de 200 quilômetros. Você pegar um carro, e mesmo que seja um carro ruim, você ir devagarzinho, porque você fala assim, nossa, esse carro é muito ruim, eu vou devagarzinho aqui com ele, só vai aumentar o tempo que você vai passar dentro daquele carro. Por quê? Porque você vai ter que percorrer aquela jornada, você vai ter que percorrer esses 200 quilômetros. E daí você fala assim, mas é que eu não gosto desse carro. Tá, beleza, então sai desse carro, vai dar pé. Daí, pô, não, mas dar pé é ruim, José, eu prefiro ir com um carro melhor. Tá, mas esse carro melhor, você tá preparado para chegar com esse carro melhor? Você tem condições de comprar esse carro melhor agora? Não. Então para de pensar em coisas que você não tem controle. E até o que eu falei no começo da live, foca no que você tem controle. Se eu foco no que eu tenho controle, eu vou usar disso para que eu consiga melhorar. E daí essa situação, você vai começar a mudar justamente o significado que você está dando para aquele processo. E às vezes essa refeição livre, ela não é a refeição que é o mais importante. Vamos pensar de forma fora. Uma coisa que eu odeio quando a minha professora de português falava assim, vamos pensar fora da caixa. Para mim, eu não gostava dessa frase. Eu pensava assim, não tem como eu pensar em algo que eu não conheço. Mas enfim, me veio o gatilho aqui. A gente pensar de uma forma diferente. O porquê que essa refeição livre está sendo tão benéfica para mim? Será que é a refeição em si? Será que é aquela comida em si? Ou é o teu ambiente? É a pessoa que você está? Será que quando você vai ter essa refeição livre, você está com uma outra pessoa? Você vai sair, passear com essa outra pessoa e você acaba comendo, por exemplo, um X? Ou será que você come isso até em casa, mas daí as outras pessoas falam assim, nossa, agora você está comendo o que eu estou comendo? Ou seja, às vezes não é a refeição. Às vezes tem o círculo do ambiente que, entre aspas, está te pressionando. Eu não estou falando que você deve sair desse ambiente, mas é você colocar na cabeça que, talvez realmente não é a comida que é o processo, o problema. E sim, é o olhar para essas outras pessoas e elas estarem ali sofrendo por mim, por exemplo. Daí isso volta à questão de mentalidade. O quão bem emocionalmente você está para justamente conseguir colocar esse processo em prática. Pensa a pessoa que vai subir num palco de fisiculturismo, ele tem ali o cronograma. Tem a dieta certinho. Se ele errar, se ele comer diferente, ele vai subir no palco e ele vai perder. Ele sabe. Só que daí isso vai da pessoa treinar ali e falar para as pessoas que estão em volta. Eu não vou comer, não é porque eu não gosto de você, não, porque esse é o meu desejo. Eu quero chegar a isso daqui. Para eu chegar lá, eu vou precisar passar por esse processo. Depois está tudo bem. Depois eu consigo ajustar ali. Então, novamente, a gente olhar as variáveis fora, às vezes só, daquela alimentação.
Lá, a Elba, tô com dificuldade na minha rotina alimentar. Dentro dessa questão, vamos lá, tem todo o processo que eu acabei de explicar, sobre às vezes não é nem o processo alimentar, e sim a questão do ambiente, ou também tem a questão de clareza. A pessoa falta de clareza, de conhecimento do que precisa ser feito. Então, se eu tô com dificuldade na rotina alimentar, primeiro, eu preciso ver a minha rotina como um todo. Eu tô fazendo o básico bem feito? Quais as outras áreas que estão, de certa forma, desreguladas? Será que eu tenho uma questão emocional que está impedindo essa rotina alimentar? Ou é realmente a minha rotina, a minha agenda que está desregulada? Se eu estou com a agenda desregulada, é lógico que a tua questão alimentar vai estar desregulada também. Ou José, é porque eu não sei o que eu faço. Então você vai buscar um profissional que vai poder te auxiliar nessa área. Busca um nutricionista. Para quê? Para ele poder te auxiliar no que comer. José, mas eu até sei o que comer, mas acaba que eu não consigo ajustar minha rotina. Para e pensa, hoje é domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Para a sua semana inteira, o que você vai fazer da alimentação? Em que momentos que você erra? Será que é no almoço? Será que é na janta? José, é sempre na janta. Porque eu chego e fico, não sei o que eu vou fazer. Se eu não sei o que fazer, o que eu preciso entender então? Eu tenho que saber o que precisa ser feito. Então pega no domingo e faz uma listinha, segunda-feira eu vou fazer esse cardápio, terça esse, quarta quinta-feira esse. Eu tendo essa clareza do que de fato eu preciso fazer, eu não preciso pensar, eu chego lá e faço. Pronto. Essa dificuldade da rotina alimentar, ela vai diminuir. Daí lógico que vai ter vários poréns ali, mas enfim, ali a gente vai se ajustando pelo menos minimamente. Vamos lá, tem mais alguém que tem perguntas? O Edenilson, como que tá a minha rotina de treinos e aeróbico? Eu até estava comentando antes de acabar chegando mais pessoas, mas a minha rotina hoje de treino e de aeróbico tá o seguinte: 5 dias da semana eu faço treino de academia e eu separo 3 dias, folgo 1 e treino mais 2. Então eu vou segunda, terça e quarta, folgo na quinta-feira, sexta e sábado eu vou para academia. José, por que você faz assim? Porque, primeiro, eu gosto de treinar cedo. Eu gosto de academia. Academia nunca foi um problema para mim. Então essa questão até é ruim, a questão de treinar só 5 dias, porque eu tô treinando menos. Para mim eu queria treinar 7, porque é o que eu gosto. E daí aqui entra aquela questão. A gente não deve fazer o que a gente gosta somente. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, a questão de academia, para mim é mais tranquilo. E eu tive que separar dessa forma ali para ter mais performance. E a questão do aeróbico, a minha ideia é o quê? Era fazer todos os dias 5 km andando, caminhando. Por quê? Porque eu queria correr, mas eu não estava aguentando. Por conta de eu estar mais pesado, o que acontecia? Eu corria um dia, passava 2, 3 dias morrendo de dor. Daí corria outro dia, passava mais 2 dias morrendo de dor. E no terceiro dia, eu corria de novo, na terceira vez que eu ia correr. E daí eu parava, porque meu corpo zerava, digamos, o estoque de energia aqui. Eu ficava 2, 3 semanas sem treinar. Então, dentro dessa questão, o que acontecia? Eu tinha uma intensidade alta quando eu fazia, mas eu não tinha consistência. Então eu resolvi mudar. Eu vou pegar e apostar na consistência. Então todo dia eu vou andar 5 km. A única coisa que vai mudar, ali pensando no aspecto de gasto calórico, é o que? É a questão do tempo. Corrida, se eu for correr 5 km, eu vou fazer em média 35 minutos. Se eu for andar, eu vou gastar 1 hora. Só que esse tempo a mais é melhor para mim, por quê? Porque isso eu faço com consistência todos os dias. Então no tempo anterior que eu corria 3 km, para eu fazer 30 km eu levava, 1 mês e meio, 2 meses para eu fazer 10 corridas de 3 km. 2 meses. Agora, essa semana, a última semana, dos 7 dias, eu falhei ontem, que eu não fui caminhar, mas dos 7 dias eu fiz 6. E todo dia fazendo 5 km. Ou seja, eu fiz 30 km na semana. Coisa que se eu fosse fazer correndo, eu não iria fazer em 2 meses. Então é por isso que eu estou ajustando essa questão de intensidade com a questão de consistência. E essa que está sendo a minha rotina ali de treino e aeróbico. Vamos lá. Mudar o significado da mente e a execução fica mais prazerosa, exatamente. E eu coloco aqui que às vezes a execução ela não vai ser mais prazerosa. Porque, por exemplo, na academia,
você ir até a falha, é até a falha. Naquele momento, você vai estar com dor. Pensa você fazer o agachamento lá, que nem eu fiz a última semana, ou melhor, levantamento terra, que eu fiz ontem. Fiz com 150 quilos, o levantamento terra. Se vocês olharem no vídeo, dá pra ver a minha veia saltando. Naquele momento, quando eu terminei acho que a quinta, sexta repetição, eu quase apaguei. Deu tela azul na cabeça, por isso que eu até fui pra trás. Então naquele momento tava muito desconfortável. A parte boa de eu ter feito aquele treino veio só depois. De eu olhar assim, nossa, que bom que eu fiz. Mas quando tu tá lá no passado, o passado é uma história. Então eu posso contar pra vocês qualquer ponto da minha história lá atrás que vai ser tranquilo. Por quê? Porque é história. Eu já não tô mais sofrendo. Eu posso falar todo o processo dos motoboy que eu vivi e eu vou contar dando risada. Inclusive, ó, agora tá chovendo. São 7h40 da noite. Num domingo, 7h40 da noite, agora que começa o horário de pico do motoboy. Que é o pessoal pedindo lanche, todo mundo em casa, barrigudão lá, né? Fala, eu não vou lá pegar o lanche. Eu vou lá mandar o motoboy vir. E daí, eram os dias que eu passava a noite fazendo lanche, fazendo entrega de lanche. Passava ali a questão na chuva, frio. E daí o que me doía mais era o quê? Eu chegar a entregar o lanche pra pessoa e ela nem agradecer. Ela reclamar que demorou. Sendo que tava lá eu pegando chuva e tudo mais pra poder entregar o lanchinho quentinho na casa da pessoa. Mas hoje eu olho e eu dou risada desse processo. Eu fico feliz por não ter desistido. Mas quando o José tava lá em cima da moto, o que acontecia? Eu várias e várias vezes, noites e noites, que eu ia chorando pra casa das pessoas. Por quê? Porque eu pensava assim, meu Deus do céu, até quando que isso daqui vai acontecer? Até quando que eu vou conseguir ter essa virada? E eu achava que ia demorar muito mais tempo. E de certa forma foi rápido. Mas sim, você mudar o significado da nossa mente, ela ajuda você a fazer o processo. Não vai ficar mais prazeroso a execução em si. Mas quando você finaliza, você vai se sentir muito bem. Vamos lá. Será que tem próximas? Exatamente. Até depois de sair da academia, a sensação é maravilhosa. Uma frase que eu escutei de uma corredora essa semana foi a seguinte, que ninguém se frustra por ter ido treinar, mas a pessoa se frustra por não ter ido. Ou seja, quando eu fui lá, fui pra academia, treinei, não tem que você ter se frustrado. Mas o fato de você não ter ido, aí sim a frustração vem. Aí sim você começa a se cobrar. Aí sim vem aquele sentimento ruim. Por quê? Porque justamente você foi lá e fez, mesmo que você não faça da melhor maneira possível. Então, por exemplo, semana passada eu fui pra academia e eu não consegui fazer um treino bom. Eu fiz um treino bem levezinho. E eu não saí feliz de ter feito o treino. Por quê? Porque foi um treino ruim. Eu treinei com cargas baixas e tudo mais, porém, eu não me arrependo de ter ido. Eu sei que foi um treino ruim, mas eu não me arrependo. Eu teria me arrependido de não ter ido. Por quê? Porque daí seria mais um dia de falha. Entende? Vamos lá, próxima pergunta, tio. Quais os desafios que você está encontrando para atingir o seu objetivo? Isso é bem interessante. O primeiro desafio, eu digo que até nessa semana eu não tive desafios. Por quê? Porque pra mim essa primeira semana sempre foi muito tranquilo. Eu gosto de treinar. A minha alimentação, eu não tenho problema em comer, né, ali a marmitinha e tudo mais, e até é engraçado, porque eu falo assim que, por mais que eu moro sozinho, eu faço minha comida e tudo mais, eu não tenho aquela questão de, nossa, qual temperinho que eu vou fazer, eu vou fazer aquelas receitas fits pra melhorar e tudo mais, não, eu faço uma comida simples. Eu tava falando até ontem pra uma amiga minha, eu esquentei a minha marmita, e ela falou assim, nossa José, esse frango tá cheiroso. O que você colocou de tempero? Eu falei, não sei, eu acho que você tá com muita fome, porque no meu frango só tinha o frango, sal e molho, só. E dentro dessa questão, pra mim não é um problema. Nossa, mas tá ruim a alimentação. Não, pra mim é tranquilo, meio que eu não me preocupo tanto. Só que daí qual que é o processo, né? Voltando aos desafios dessa questão para atingir meu objetivo. Por que ainda não está sendo um desafio? Porque eu já acostumei várias e várias vezes começar e parar. Só que eu começava 1, 2 semanas, era tranquilo, eu ia. Só que o problema seria na segunda semana, na terceira semana. Que aí começava a questão de eu querer
voltar aos processos. E eu dar as desculpinhas de, mas é porque eu fui viajar na casa da minha mãe, e daí lá não sei o quê. Ou seja, eu até comentei, foi na segunda ou terça-feira, bem no que eu iniciei o projetinho. Tem todo mundo, muita gente animada. Nossa, eu vou começar a fazer. Só que daí qual que é o processo? As pessoas no início, elas estão animadas. Por quê? Porque a questão da euforia ainda está alta. A dopamina da pessoa está alta. Nossa, eu vou fazer. O problema começa realmente quando você está há mais tempo. Aí volta a questão da consistência. É muito melhor a consistência do que a intensidade. Não adianta eu falar assim, que nossa, eu vou reduzir ao máximo minhas calorias. Não. Se bem que eu fiz um corte calórico relativamente alto. Mas ainda tá uma certa tranquilidade para mim seguir. O meu processo é justamente na mentalidade da questão do aeróbico. Eu tenho aquele pensamento, putz, eu tenho que sair caminhar ali ainda hoje. Inclusive ontem, por isso que eu falei, ontem eu procrastinei, mas como eu diminui a intensidade, eu tô indo com mais tranquilidade. Porque quando eu ia correr, eu já ficava assim, nossa, será que eu vou conseguir correr os 3 quilômetros? Será que vai me doer a canela? Será que eu vou aguentar? Ou seja, a minha mentalidade já ficava pensando de forma negativa. Por mais que eu tava tentando fazer ensaio mental e tudo mais, não, porque agora vai e tudo mais, ainda ficava aquela questão de, putz, talvez eu possa não conseguir fazer esse processo, não conseguir correr. Então, voltando ao assunto, ainda eu não estou tendo desafios assim grandes que, nossa, tá me gerando uma dificuldade, porque eu entendo que essa primeira semana ainda é muito tranquilo. Agora, a partir de amanhã, que é a segunda semana, ou agora que vai começar a questão mais desafiadora, que para mim, no caso, foi sempre o desafio. É dessa segunda semana para frente. É manter a consistência nos 3 tópicos ali, que é sono, alimentação, atividade física e água. Vamos lá, próximo. Eu luto para ganhar peso, mas a procrastinação não deixa eu fazer nada. Olha lá, ó. É não sei se falar teu nome ali, mas enfim, você falou que luta para ganhar peso. Isso é bem interessante, uma coisa que o pessoal sempre fala, que para ganhar peso, para você aumentar o peso na balança, é muito mais difícil do que para você emagrecer. Por quê? Porque para aumentar o peso, você tem que ficar comendo. Lógico que de forma ideal ali, com a alimentação correta e afins. Mas se você parar de fazer esse processo, você vai perder esse progresso. A diferença de quem está emagrecendo é muito gritante. Por quê? Porque eu tenho que parar de comer. Eu tenho que fazer mais atividade física. Então, se eu procrastinar, por exemplo, às vezes só um treino, ele não vai ser tão ruim assim, nesse processo ali. Se eu voltar a fazer uma alimentação ruim, se eu comer 2 dias de forma a fugir da dieta, eu vou pausar o meu progresso ali por 1 2 semanas, mas eventualmente eu vou continuar nesse ritmo. E para ganhar peso justamente é mais complicado. Aí volta aquela questão de você pensar e ter um planejamento mais adequado. Tá, essa procrastinação não está deixando, mas o que ela não está deixando? Qual que é o motivo dessa procrastinação? Será que é realmente a questão de gestão, de você não estar sabendo gerir a sua agenda, ou tem alguma questão emocional por trás? Porque às vezes não tem nada a ver com a questão da alimentação. Não tem nada a ver com a questão da procrastinação. É justamente qual a trava que está por trás desse processo. E daí, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre esse processo, vocês podem me chamar ali no direct e a gente conversa um pouquinho para justamente eu entender melhor essa demanda ali que você está precisando. Vamos lá. Como tratar a procrastinação? Primeiramente é identificar da onde que vem essa procrastinação. Procrastinação, pessoal, primeiro, ela é algo natural. Todo mundo procrastina. E o ato de procrastinar é bom. Vocês têm que parar de ter medo da procrastinação. Porque procrastinação, de modo primário, a parte mais fundamental da procrastinação é o quê? É você deixar para depois, para que você possa fazer algo que é prioridade. Olha que interessante. Então, é bom você procrastinar. Você deve procrastinar. Agora, geralmente você está procrastinando aquilo que você realmente deve fazer.
E daí, para essa questão, eu vou contar uma historinha que eu conto para os meus clientes. Pensa, vamos lá, pensa todo mundo de vocês aí. Qual que é o prato de comida que vocês mais gostam? Vou deixar um tempinho ali para vocês pensarem. Vocês podem até colocar aqui no comentário qual que é o prato de comida que vocês mais gostam. Imagina ali, um dia que você chegou aqui na minha casa e vai ter exatamente o prato de comida que você gosta. Vai ter aquele prato que você adora. E daí, você vai chegar e fala assim, José do céu, eu tô morrendo de fome. E daí eu falo assim, ó, fulano, digamos que é lasanha. Ó, tem uma lasanha lá na cozinha. Pode ir lá comer. Só que vai com calma, porque o pitbull da minha mãe, ele tá lá na cozinha, ele tá dormindo. Então só vai com calma lá para não acordar ele. Agora me digam, vocês, quem aí vai estar com medo de ir na cozinha? Quem aí vai querer procrastinar ir na cozinha? Vai achar outras coisas para fazer naquele momento? Ah, José, eu já vou lá na cozinha, eu só vou no banheiro primeiro. Ah, José, eu já vou lá na cozinha, eu só vou ver se o meu carro não ficou ligado. Ou seja, você vai procrastinar ir naquele lugar. Por quê? Porque na tua cabeça tem algo perigoso. Então, olha que interessante. A procrastinação é um problema? Não. Ela está te protegendo do perigo, que na tua cabeça é um perigo. Você consegue fazer aquele comportamento de ir na cozinha? Consegue. Só que como que vai estar o teu coração? Você imagine agora, pense, fecha o olho assim e pense. Como que seria você ir na cozinha para pegar lá tua comida preferida, só que você sabendo que tem um pitbull lá? Você até consegue ir, só que você tem que fazer um gasto de energia muito alto. Por quê? Porque o teu coração vai estar a 1000. Você não vai estar querendo ir, você vai estar tenso, você vai estar nervoso, você vai estar ansioso. Só que daí, quer ver eu mudar essa perspectiva em 2 segundos para vocês? Eu esqueci de avisar para vocês que o pitbull da minha mãe, na verdade, pitbull é o nome do passarinho da minha mãe. Ele tá lá na gaiola, ali na cozinha. E é por isso que era para você ir de forma mais tranquila ali, mais quietinha, para não acordar o passarinho da minha mãe. Agora me diga, você vai ter medo de ir lá na cozinha? Você vai querer procrastinar, fazer outras coisas? Ou você vai querer ir logo lá, pegar o prato de comida que você mais gosta e comer, uma vez que você está morrendo de fome? É lógico que você vai ir na cozinha sem problema nenhum. E daí é engraçado que, aqui eu não estou vendo o rostinho de vocês, mas quando eu faço isso com os meus clientes, que eu estou atendendo, dá pra ver na cara deles, eles ficam meio assim tensos, assim, nossa, José, pensar no pitbull ali vai ser ruim e tal. Quando eu falo que é o passarinho, eles dão risada. Tem uns que até fazem assim, ó, ufa, José, mas assim é tranquilo, né? Assim não me vem medo. Olha que interessante. Vamos pegar então, qual que é o aspecto? Por que eu estava procrastinando? Por que eu queria procrastinar? Ir lá no banheiro e ver se o carro estava ligado ou não, para eu não ir na cozinha, mesmo eu querendo ir na cozinha. Porque naquele ambiente tem algo perigoso. E minha mente, para me proteger, faz com que eu tenha esse comportamento de medo, insegurança, ansiedade, procrastinação, enfim, diversos sintomas para que você não vá para esse ambiente perigoso. Agora, o pitbull, a palavra pitbull não mudou. Mudou o como você enxerga essa situação. Porque antes você estava enxergando um cachorro e agora você está enxergando um passarinho. E são coisas diferentes. Só que daí tem pessoas que vão falar assim, José, mas se eu olhasse na cozinha eu ia ver um passarinho e não ia me dar ansiedade, não ia me dar aquele medo. Deu tudo bem? Só que vocês estão pensando de forma racional. Agora, me diga, provavelmente vocês já viram, ou até mesmo vocês já viram aquelas pessoas ali que tem fobia de barata. Tem pessoas que têm fobia de borboleta. Já parou para pensar? Você já viu o caso desses? E daí eu quero que você pense. Essas pessoas, elas racionalmente acham que a barata vai fazer algum mal para ela? Racionalmente, ela pensa que, nossa, aquela barata, aquele negocinho desse tamanho vai prejudicar uma pessoa adulta de 80 quilos, de 70 quilos. Racionalmente, você fala assim, José, eu sei que ela não vai me fazer nada, mas é algo mais forte do que eu. Quando eu vejo uma barata, quando eu vejo uma borboleta, meu corpo entra em pânico.
Aí a gente volta às questões emocionais. Não é o que você vê, não é o que você sabe, é o como você reage a isso. Então, como que eu trato a procrastinação? Eu não sei. O que é a sua visão da procrastinação? Qual a trava que está trazendo essa procrastinação para você? E daí aqui, vamos colocar de forma bem rapidinha, para finalizar, né, esse ponto da procrastinação. Eu posso procrastinar. Imagina que eu preciso gravar essa live para vocês. Eu posso procrastinar essa live porque eu tenho a trava da autoconfiança. Então vamos colocar lá, a pessoa que tem a trava da autoconfiança, ela vai ter medo de tomar decisões, porque ela tem medo de fracassar, ela tem medo de dar errado. Por conta desses medos, ela acaba tendo insegurança, ela acaba tendo ansiedade, ela acaba procrastinando, deixando para depois. Ah, mas eu vou fazer a live amanhã porque vai que eu não consigo dar conta, vai que a live fica ruim, vai que as pessoas perguntam algo que eu não sei, e aí eu procrastino fazer a live. Agora tem a pessoa que é perfeccionista. E daí ela fala assim, não, eu vou fazer a live. Só que eu só vou fazer a live a hora que eu arrumar um cenário melhor. Ah, eu vou fazer a live, mas eu vou esperar chegar a minha roupa que eu comprei. Eu vou fazer a live, mas eu vou estudar mais uma aula lá da formação TAP para eu poder ter mais conhecimento. Ou seja, você percebe que as duas pessoas estão procrastinando fazer a live? Uma está se borrando de medo e a outra está confiante demais. Só que também não está fazendo. Ou seja, são dois caminhos totalmente diferentes. Não tem como você pensar na procrastinação. Você tem que pensar no que vem antes. Porque antes dessa procrastinação, antes desse processo, existe uma programação que está impedindo você de dar esse próximo passo. E a programação também não é o mais importante. Porque a programação é o meio. Existe o final, que é o comportamento. A programação está no meio. E existe a raiz da programação, que é aqui onde a gente vai trabalhar. Por isso que a gente primeiro faz o teste de identificação de travas. Primeiro eu identifico qual é o problema, qual é a direção que eu tenho que seguir. Tendo essa identificação, tendo esse processo, é muito mais assertivo para a gente conseguir dar próximos passos. Fez sentido? Coloque nos comentários se vocês gostaram da historinha da cozinha e esse processo de entender que não é o comportamento, e sim o que está por trás dele. Show, a formação com o Edenilson, você está na formação, maravilha. E aí, Jamaica, gostou? Que bom, fico feliz. Ó, tem um monte de gente que pediu para participar aqui da chamada e eu quero perguntar para vocês, vocês têm mais alguma dúvida com relação à rotina, à mentalidade, enfim, que vocês estão com dúvida aí nesse fim de semana? Olha lá, eu gravo vídeos há um tempo, mas só que me prendo no cenário, luz, minha aparência e acabo não fazendo. Fico péssima por não estar progredindo. E é exatamente isso. Olha que interessante. O fato de você não estar fazendo é o que está te deixando péssima. E não é o fato de você fazer uma iluminação ruim. Inclusive, eu tô fazendo aqui nesse enquadramento porque eu tava pensando, pô, toda vez que eu vou gravar um vídeo, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tô lá, aqui ó, na minha mesinha, aqui que é onde eu trabalho. É a minha sala, né? E aqui, esse espaço aqui, esses 1 metro quadrado aqui, é onde eu passo a minha semana inteira. Então todo o processo do meu vídeo é aquele quadro que tá lá atrás. Eu pensei, não, vou fazer diferente. Eu coloquei aqui na bancada da cozinha para fazer um lugar diferente. E eu também tinha essa questão de, mas a iluminação, nossa, mais o cenário, nossa, mais isso. Só que daí vocês vão começando a pensar que, o que é essa questão? Não é o cenário, não é a iluminação, não é isso. O que novamente, pensa na historinha do Pitbull. O motivo que você está dando para se afastar de fazer a gravação, você só está dando um discursinho. Você só está, e até a questão, você só está se justificando. Ou seja, quando você está se justificando, porque só está piorando as coisas.
Agora você olhar, tá, mas e se não fosse isso? Eu estaria gravando? E se eu gravar mesmo do jeito que tá, o que de ruim que pode acontecer? Ah, as pessoas não vão gostar do meu vídeo? Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Daí você vai percebendo, opa, é muito mais uma questão emocional. E daí isso, o problema é porque quando você olha para trás, você se frustra. Você fica ali se sentindo péssima. Por quê? Porque é a parte racional racionalizando sobre essa questão. É a pessoa que, por exemplo, pensa na barata e ela fala assim, pô, não faz sentido eu ter esse medo. Só que daí quando ela está frente à situação, a questão vem, a questão volta. Então o primeiro passo é você justamente fazer uma identificação. É você olhar de uma forma diferente. E dentro dessa questão, a gente ter outras pessoas para analisar e poder auxiliar a gente é muito importante. E aqui eu não estou falando só no aspecto de terapia, estou falando em todos os aspectos. Porque tem coisas que a gente não percebe. E foi até engraçado, eu vi, não sei se... Gabi, você tá aqui na live? Ó, deixa eu só ver. Ó, a Gabi, acho que você acabou de entrar na live, né? Gabi, você tá aí na live? Manda um joinha aí. A Gabi, né, ela faz parte aqui da clínica e tudo mais. E daí, ela mora, né, bem distante aqui do Paraná. Então, tem muitas gírias. Isso, é você mesmo, Gabi. Tem muitas palavras que a gente aqui do Paraná usa que, por exemplo, a Gabi, ela nem conhecia, né? Então tinha lá a mexerica, eu chamo aqui mimosa, enfim, uma fruta. E lá a Gabi chama de outro jeito. Aqui eu chamo de mimosa. E daí o que isso é interessante? Por exemplo, a Gabi falou, né, quando eu coloquei lá, respondi a caixinha dela, que ela colocou lá 3, 4 pessoas, agora não vou me lembrar, mas eu coloquei, pra mim aqui no Paraná a gente chama de mimosa. E daí ela falou assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. E daí olha que interessante, quando você para e pensa, a Gabi, ela tava na cabeça dela, né, o porquê que o José fala mimosa, não faz sentido ela falar mimosa. Só que ela não tinha esse conhecimento. Só que na cabeça dela, não ia passar assim, nossa, eu não sei falar isso. Ou seja, exemplificando aqui, quando a gente tem uma programação, quando a gente está numa cultura, a gente não vai questionar as coisas de outra cultura. Porque a gente não tem conhecimento. Pensando em algo que você não tenha conhecimento, no caso. Não tem como você pensar em algo a qual você não tenha uma percepção sobre aquele processo. Então, isso que acontece muitas vezes quando a gente está querendo percorrer uma jornada e a gente não consegue. A gente não está, às vezes, tendo uma percepção ou identificando que o que eu estou fazendo é errado. Por quê? Porque justamente não tem como a gente tirar do nada uma percepção. A gente tem que ter um ponto de vista diferente. E daí quando a gente pega um outro profissional, uma outra pessoa, ela vai poder olhar e ela identifica rapidamente. Às vezes o que está diferente. Por quê? Porque ela não está relacionada àquela situação. Então, foi até interessante. Eu fiz uma sessão essa semana com a Daniela. Ela é coach. E daí, eu falei, pô, Daniela, eu tenho vontade de fazer um treinamento em coach, porque eu acho interessante. Mas, eu já vi algumas questões de ferramentas de coach, mas só que eu nunca passei pelo processo. Eu nunca estudei, nunca fiz uma formação e eu nunca fiz uma sessão. De quando eu fiz a sessão com ela, foi muito interessante. Por quê? Porque foi coisas totalmente diferentes. E olha que eu já estou no mundo do desenvolvimento pessoal há muito tempo. Já faz desde 2016 que eu estudo, né, sobre o desenvolvimento pessoal. E na questão do coach eu nunca tinha me aprofundado. Então ela começou a me fazer questionamentos ao qual eu, de certa forma, nunca tinha pensado. Nunca tinha visto desta forma, nesse contexto. E nessa situação eu comecei a refletir em tantas coisas que eu estava fazendo que não faziam sentido. Porque daí ela me questionava, pô José, mas e esse processo que você quer fazer, será que realmente faz sentido? E daí eu parava e pensava, nossa, realmente não faz sentido. Mas por que eu não estava percebendo que não fazia sentido? Porque eu estou acostumado a fazer dessa forma. Entendeu? Então, dentro dessa questão, por isso que é muito importante a gente ter, às vezes, a visão de outro profissional. Porque ele vai conseguir fazer uma pergunta, às vezes é uma pergunta que te faça, você coloca de uma forma diferente a tua percepção sobre aquele ponto e você consegue mudar a tua visão, a tua realidade sobre aquela questão. Deixa eu ver, vamos ver se tem mais pessoas, mais perguntas. Ó,
tem gente de Londrina, lá do Ponta Grossa. Eu fui do Paraná, minha cunhada perguntou se eu queria pocã. Eu não fazia ideia do que era. Exatamente, ó. Mimosa, pocã, tangerina, são vários nomes. E daí o que é interessante? Nenhum tá errado. Olha que bacana. Tá errado eu falar mimosa? Tá errado eu falar pocã? Tá errado eu falar mexerica? Não. Ou seja, às vezes a gente olha, um outro ponto de vista, né? A gente olha as outras pessoas fazendo algo e a gente tá achando errado. Nossa, mas não é assim. Tá, mas pra ela faz sentido fazer daquele jeito. Então, novamente, a gente foca no que a gente tem controle. Se eu tô querendo cuidar da vida dos outros é porque eu não tô cuidando da minha. Então, às vezes, é melhor a gente também olhar, né, novamente para o nosso processo e, opa, o que eu tenho controle que eu posso fazer, né, para conseguir dar esses próximos passos. Ó, a Jovieira, a Jo falou assim, ó, quem sabe o que é piá e vina? Ó, vocês que não são aqui do Paraná, se eu falar assim, ô piazão, vem cá, o que vocês vão achar? Quem que é o piazão? O Edenilson, inclusive, tem uma história dessa que ele contou pra mim, que ele foi, né, pra Minas, e daí ele é acostumado também, aqui do Paraná, né, e chamar as pessoas de piá, né, e daí ele tava num restaurante lá, ô piazão, vem cá, e as pessoas não davam bola pra ele. E daí, depois que ele chamou, né, o garçom lá, né, ô rapaz, tudo mais, e daí ele explicou, ó, porque lá a gente chama tudo de piá, né, então é bem interessante realmente essa questão do dialeto, né. Vamos lá. Próxima pergunta. Ó, a Dani tá aí. Bergamota também. O mapa não é o território, uma das leis emocionais. Exatamente. Quando a gente começa a olhar realmente desse ponto de vista, a gente vê quantas coisas que a gente está fazendo por conta da nossa perspectiva. Então, por que a gente não pode se questionar? Às vezes você está fazendo algo certo e que na tua cabeça, né, foi sempre assim, mas se questiona, pô, será que tem outras formas de fazer isso de uma forma correta também? Vamos pensar justamente na questão do treino. Eu posso ir para academia, fazer musculação, eu posso ir para academia fazer crossfit, eu posso ir para academia fazer powerlift, eu posso ir para academia fazer treino funcional. Todos são treinos. Todos vão trabalhar minha musculatura. Agora, se eu fico, o pessoal da musculação falar que crossfit é ruim, e daí o pessoal do crossfit fala que a musculação é ruim, não faz sentido. Cada um tem o seu processo, cada um está numa rotina, cada um tem uma perspectiva diferente. Então, volta àquele ponto. Cuida da sua vida, cuida do que você tem controle. E se você começar a ficar se justificando demais do porquê não está dando, do porquê isso, é melhor a gente parar e não se justificar. Aceita que errou, aceita que não está certo e vai buscando, né, ajustar esse processo ali. Vamos lá. Como manter a rotina em dia mesmo estando sem tempo? Primeiro, estar sem tempo é justamente porque você não tem rotina. Então, a rotina vai te gerar o tempo. E aqui é um processo muito interessante, porque a rotina ela não é para aprisionar a gente. A rotina ela está ali para quê? Para nos libertar. A rotina é libertadora. Porque olha que interessante. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer a semana que vem. Lógico, tem às vezes uma coisa ou outra, imprevistos que acontecem, mas eu sei que, por exemplo, semana que vem, o horário das 5h30 até as 9 é o meu horário de acordar, treinar e tomar café, tomar banho e começar a me preparar para começar a trabalhar. Nesse processo, não tem outras coisas para eu fazer. E se eu colocar outra coisa para fazer nesse horário, eu tô errado. Por quê? Porque eu tô fazendo algo que não está na minha rotina. Ou, dentro dessa questão, um exemplo que eu sempre dou, eu gosto de treinar cedo. Para mim, o horário de ir treinar é 6 horas da manhã. Eu me acostumei muito bem indo treinar cedo, porque eu gosto de acordar cedo. Se eu for treinar à noite, é péssimo para mim. Quer que eu procrastine o treino e eu colocar à noite. E do que é interessante, tem pessoas que é diferente. Tem pessoas que se colocam para treinar de manhã, a pessoa não consegue acordar de manhã, a pessoa não está disposta, a pessoa até acorda, mas pensa, putz, eu tenho que treinar, aquele negócio chato, e ela vai procrastinar. Agora, se ela muda o horário do treino para de noite, aí ela consegue chegar de uma forma diferente. Só que, lógico,
Cada pessoa é única, cada pessoa é individual, cada pessoa tem ali o seu processo, a sua dificuldade. Então, se você vai pegar, José, mas minha carga horária é assim, assado e tudo mais, tá, tudo bem, daí cada um tem os seus problemas ali, você tem que jogar conforme o que você tem. Quais são as peças do seu jogo? Imagina um jogo de xadrez. Não adianta eu falar várias estratégias de formas de você vencer. Você vai ter que olhar o quê? Tá, quais são as minhas peças do jogo? Quais eu posso movimentar? Porque às vezes eu vou ter que trazer uma estratégia que é para usar a torre, por exemplo, mas você não tem a torre. Daí o que adianta? Nossa, eu tenho essa melhor estratégia aqui, mas eu não posso fazer porque eu não tenho a peça adequada. Quando eu estava trabalhando lá de motoboy, eu não podia treinar na academia, não tinha condições financeiras. Eu tinha outros problemas também. Mas, por exemplo, eu podia treinar fora da academia, eu podia fazer um treino em casa, eu podia fazer um aeróbico, eu podia sair andar na rua. Eu podia fazer outras questões até que a questão de eu treinar, eu ajustar minha rotina seja melhor. Pensando na questão de as pessoas que estão querendo fazer transição de carreira, às vezes o teu processo é você que está colocando muita coisa que não é necessário. Qual que é o foco? Primeiro ponto, prioridade. O que é prioridade na minha vida? É eu ganhar mais? É eu trabalhar melhor? É eu melhorar o meu físico? E se é prioridade, você coloca em primeiro. E daí você vai ajustando para justamente aquela questão ser o primeiro passo que você vai dar. Eu faço minha rotina da semana no domingo, tudo anotado, e quase sempre cumpro 90% a 100%. Exatamente, Jô. Se você já organiza no domingo, você já tem previsibilidade. Você já sabe mais ou menos o que tem que acontecer. Se eventualmente acaba acontecendo um imprevisto, é imprevisto. Você sabe que, eu sempre falo, né? Imprevisto, ele é previsto. Você só não sabe a hora que ele vai acontecer. Não sabe o dia e o horário. Mas você sabe que vai acontecer. E se você está me estudando aqui nessa live, se você acha que o imprevisto não vai chegar, você já está errado. Vai acontecer alguma cagada na tua vida. Algum dia você vai acordar, vai ter um parente que vai ter falecido. Algum dia você vai estar indo trabalhar, vai acontecer um acidente de trânsito, alguma coisa. Às vezes não precisa ser algo tão grande assim, pra gente ficar, nossa, meu Deus do céu, não vou nem sair de casa agora. Não, mas alguma coisa vai acontecer. Ou o teu celular não vai despertar, a pessoa que tá junto com você vai acordar, capa virada. Vai acontecer, o imprevisto vai acontecer. O dia ruim vai vir. Aqui, quando a gente fala de rotina e mentalidade, não quer dizer que você vai virar um super-homem. Você não vai viver uma vida 100% feliz. Tá errado isso. É a mesma coisa, vou trazer um assunto bem interessante, meio polêmico. Pensa no sexo. Tem como você passar o dia inteiro fazendo? Não. Não vai dar. Você vai ficar exausto, você vai estar ali que você já vai começar a odiar ter que fazer. Fala assim, meu Deus do céu, José, eu não aguento mais. Nossa, mas não é algo que você gosta tanto? Né? Todo mundo não quer fazer e tudo mais? Só que se você estiver fazendo por muito tempo, começa a ficar ruim. Começa a ficar desconfortável, vai começar a doer, vai começar a ter vários problemas. Então olha que interessante. É sempre a gente olhar a questão desse balanço. Tem dias que vai ser ruim e tá tudo bem, volta. Às vezes, o que eu comentei lá no início, com relação à comida. A gente não tem que olhar só para o que a gente gosta, tem que olhar para o que a gente precisa, para aquilo que precisa ser feito. Quando a gente olha com esse olhar do que precisa ser feito, e a gente para de se justificar porque não está fazendo e começa a aceitar que você está fazendo errado, que você não está ainda tão bem emocionalmente, e você vai buscando se ajustar, aí sim as coisas começam a se ajustar, começa ali a melhorar. Preciso ficar na rotina, gosto de te ouvir, pô, bacana. Eu treino em casa, tenho uma bebê de 3 anos, ela treina junto, pô, maravilha. E daí a gente volta àquela questão, o ideal é treinar em casa? Não, o ideal é treinar na academia, tem pesos, tem todo o processo, o ideal é a gente ter um personal do nosso lado, o ideal é a gente fazer uma alimentação rica de frutas, verduras, legumes e tudo mais, porém, tem pessoas que não conseguem, e tá tudo bem. A gente vai ajustar com o quê? Voltando àquela ideia que eu trouxe do xadrez. Quais são as peças do jogo que eu tenho? Com o que eu consigo movimentar? Se eu ficar olhando só para o outro,
Nossa, ó, mas o Joãozinho lá tá jogando comigo, ele tem uma torre. Ele pode fazer essa jogada. Mas você não tem. Para de pensar no problema, né, das outras questões, das outras pessoas, ou aquilo que você não tem é justamente controle. Vamos lá. Tem mais perguntas? Mandem aí perguntas. E quem chegou agora no perfil, começou a me seguir agora, coloca aqui qual que foi o insight que você mais gostou dessa live. Enquanto eu vou tomando mais uma água. Show. Vamos lá, pessoal. Ó, chegou agora. Boa noite, Janiele. Chegou agora, chegou no fim. Manda sua pergunta. Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre rotina ou mentalidade, ou rotina e mentalidade? Manda aí, aproveita que eu posso responder. Show. Minha ideia sobre rotina deu clareza. Imagina que é só o que eu trouxe e olha que interessante, vou trazer um ponto para vocês. Eu geralmente não, eu não consigo, não que eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade enorme em fazer roteiros para as coisas. Então, eu abri essa live pensando que eu ia simplesmente comentar sobre essa minha semana, que eu comecei ali a questão do projeto 60 dias e tudo mais, e eu ia deixar. Eu gosto de fazer nessa questão ali, de ir deixando o processo ir fluindo. Só que eu sei que, por exemplo, tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que gostam de ter um ponto a ponto. Lógico que essa live, ela está aberta ali para justamente eu só conversar com vocês. Não tem algo tão direcionado. Não quero trazer um ponto assim, uma aula, tudo bem explicadinho. Né? Como, por exemplo, eu faria num vídeo, numa aula em si. Né? Que daí sim, eu traria tópicos e tudo mais para a gente ir discutindo sobre uma questão certeira. Para ser mais objetivo. É interessante ter essas questões pontuais, porém... Inclusive até a Dani, né, que está ali, ela lembra que na questão do grupo, quando eu estava fazendo o grupo, né, de Strava que ela estava participando, eu comentava, pô, eu queria poder fazer mais lives, mas você ficou pensando assim, acho que eu não tenho tanto conteúdo, não sei o que eu vou falar, o que eu não vou falar. E daí, dentro dessa questão, eu falei, pô, eu sei que eu tenho conteúdo. Não é à toa que eu tô há 5 anos como terapeuta, atendendo centenas de pessoas. Então, eu vou abrir live. Inclusive, né, agora eu estou pensando ainda se eu vou fazer semanal ou se eu vou fazer mais vezes na semana, mas eu acredito que nesse primeiro momento vai ser toda semana. Eu vou pelo menos abrir uma live para poder pegar esse ritmo de fazer live. Por quê? Porque eu não tenho costume de fazer. Então, para que eu me torne bom em alguma coisa, eu preciso fazer mais vezes. E é isso que é a proposta, né, em si dessa live como um todo aqui. Show, vamos lá. Maria. Rotina muito bacana, notou tudo. Exatamente. Anotar as questões à noite é muito bacana. A Gabi que falou que já ama roteiro. Eu gosto de roteiro, mas é naquela questão, dependendo do processo. Porque se for uma aula que eu preciso trazer um ponto específico, eu não quero ficar ali que nem eu tô aqui nessa live, é 1h20. Pô, se a pessoa chega achando que essa live é uma aula sobre rotina e mentalidade, ela vai sair no meio do caminho. Por quê? Porque tá aqui, né? Uma conversa solta e tudo mais. Agora, a live, né, pra mim é isso, é esse bate-papo. Se eu quero trazer realmente pontos específicos, direto ao ponto, aí o roteiro é interessante. Só que ainda assim, dentro desse roteiro, é só tópicos. Porque se a gente começa a se engessar muito no que a gente vai falar, ou quais exemplos a gente vai dar, a gente perde aquela questão da autenticidade. Isso é um dos pontos que, para mim, é essencial. A gente tem que ser autêntico no que a gente faz. Porque, por exemplo, muitos de vocês provavelmente conhecem o Edenilson, ou vieram do Edenilson para cá e tudo mais, e vai ter diferença. O Edenilson, ele trabalha de um jeito, eu trabalho de outro, mas a gente faz a mesma coisa. Só que se eu for querer só modelar, né, e ficar fazendo exatamente o que o Edenilson faz, ou outros players ali fazem, eu vou perdendo a minha autenticidade. E as pessoas estão aqui fazendo terapia comigo, né, as pessoas que vêm de forma individual, fora da clínica, por quê?
Por certa forma, elas viram no José algo interessante. Então, a gente tem que entender que a gente não é cópia de ninguém. Não existe ninguém que tenha essa mesma digital que eu. Eu sou único. Eu sou autêntico. Então, até mesmo a gente pensando na questão de vocês, né, ter esse medo. Nossa, mas será que vai ter público para mim? Será que eu consigo? Pessoal, relaxa. Não existe concorrência. Você é único, você é autêntico. Agora, o que existe é uma certa competição. Então, dentro de um certo mercado, vai ter pessoas que se destacam mais, vai ter pessoas que se destacam menos. E geralmente é aquelas pessoas que estão menos, estão fazendo mais, que estão tendo mais resultado. Então, se você está, de certa forma, reclamando que você ainda não alcançou, ou que aquela pessoa está à frente de você e ela talvez não tenha tanta capacidade como você tenha, talvez você tenha que repensar o quanto que você já está fazendo o que precisa ser feito, para justamente chegar no lugar ao qual você queira. Sobrecarregar o dispense. Certo, Rafa. Então, comecei a formação essa semana, estou estudando. Qual a dica para que eu não me sobrecarregue ou me disperse? Bom, primeiro, se você começou a formação essa semana, acredito que a prioridade para você é realmente se tornar terapeuta. Então, se isso é prioridade, você vai colocar em primeiro. E tudo que é de fora disso, você vai deixar para depois. Pensa na sua rotina, como que isso vai encaixar os estudos. E daí, um ponto muito importante. Não adianta você ficar assistindo aulas aceleradas e querer assistir tudo de uma vez só. Você não vai conseguir pegar todo o conteúdo da formação em uma semana, em 2 semanas. Esquece. Estuda uma aula e aplica. Estuda uma aula e aplica. Nem que seja para você aplicar em um conhecido, nem que seja para você explicar. Começa a gravar vídeos para o teu Instagram. Começa a colocar para fora aquilo que você está aprendendo. Começa anotando e colocando para fora. Nem que você não poste os vídeos. Sabe um processo muito interessante para o aprendizado para vocês. Crie um canal no YouTube e tem como você colocar o vídeo não listado. O vídeo não listado ele não aparece para as pessoas lá do YouTube. Ou seja, vai criando, se você tem essa vergonha e tudo mais, primeiro, seja congruente. Se você quer se tornar terapeuta ou, enfim, qualquer outro processo que você queira melhorar, você tem que estar bem. Principalmente para os terapeutas. Então, se você quer se tornar terapeuta, se destrave primeiro. Essa é a parte básica do processo. Se nem você está confiando em fazer um processo para resolver as suas demandas, imagina que o teu cliente vai confiar em você. Mas enfim, voltando ao ponto, você pode gravar os vídeos e postar lá no YouTube não listado, que as pessoas de quem vai ver, mas você vai estar postando e já reaprendendo aquilo que você está assistindo. E isso vai fazer com que você vá levando ali o estudo e com certeza a questão de você estar percebendo essa evolução e vai ter ali toda a grade, né, para você ir passando os módulos, aos poucos você vai levando. Então não tenha pressa, não queira acelerar, não queira pular etapas, simplesmente vá seguindo ali as aulas, colocando um planejamento onde você vai conseguir manter com consistência e não pensa na intensidade. Não adianta você pegar no domingo estudar 5 horas seguidas e daí durante a semana você não estudar. Lógico, José, mas eu só posso no domingo. Aí tudo bem, mas tenta fracionar para você pegar mais essa consistência. Muito difícil para assistir uma live surpresa, ainda mais dia de domingo. Bom, se tratando aqui do meu perfil, a última live que eu fiz eu nem me lembro que dia que foi. E eu acredito que esse ano nem abri live ainda. Então foi realmente surpresa porque era uma coisa que eu estava procrastinando, coisa que eu queria fazer. Mas enfim, dei esse start. Talvez domingo que vem tenha novamente, mas ainda vou pensar em ajustar melhor essa questão. Inclusive, deixem no meu direct sugestões, dicas de quais lives vocês gostariam de ver ou os horários que para vocês ficarem melhor, que daí a gente pode ajustar essa questão ali. Eu adoro falar para outro e para mim, a rotina liberta. Exatamente. Quando a gente enxerga que a rotina liberta, ela vai ser muito mais tranquila. Você mudou a tua mentalidade. Tem alguma sugestão para mudar a do esposo? Olha,
de certa forma, a parte principal é a gente falar assim, ó, a gente não muda a vida dos outros. Então, esquece. Infelizmente, você não tem esse poder, né? Você não consegue, não existe ninguém que consiga mudar o outro, apenas a si mesmo. Mas tem aquela questão básica do que o comportamento, né, o exemplo, ele arrasta. Então, se eu só falar o que precisa ser feito, as coisas não são tão legais. Então imagina que eu estou aqui falando sobre rotina e tudo mais, e eu vou falar pra vocês, ó, como que vocês vão emagrecer. E vocês, né, quem chegou agora, vai depois olhar no meu perfil, vai ver o videozinho do meu projeto de 60 dias, eu barrigudão. Eu tô, né, comecei semana passada, eu estava com 104 quilos. Pô, vai adiantar, você vai ter alguma confiança no José que está só falando? Não. Por mais que eu possa estar falando e eu até não esteja aparecendo, nossa, uma pessoa acima do peso. Só que eu só falar, abre espaço para a pessoa falar assim, ah, mas é porque pra mim, e daí a pessoa começa a justificar e acaba dando ruim. Por quê? Porque você está justificando e daí não está indo direto, né, no foco. Agora, quando eu mostro o exemplo, não tem como a pessoa falar assim, ah, mas isso, porque você mostrou o resultado. Quando você mostra o resultado, a pessoa não tem como ela questionar. E daí, lógico, ela pode questionar e ela vai questionar. Mas, primeiramente, trazer o resultado, quando você mostra o resultado, não tem. Se a pessoa fala assim, ah, mas esse negócio de ser terapeuta não funciona, eu acho que não dá certo. Eu falo assim, pô, tá vendo aqui, ó, esse apartamento? Eu moro aqui, eu moro sozinho e eu trabalho só com terapia. Só com terapia. Eu atendo todos os dias pessoas. Como que você vai falar que não tem como? Se eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo. É skin the game. É o que você vive. A questão do físico é o que ainda eu não posso cobrar, né, da outra pessoa. Mas daqui 53 dias, que vai finalizar o projeto de 60 dias, eu vou ter um resultado. Eu vou ter meu videozinho do antes e eu vou ter meu videozinho depois. E eu vou poder falar para as pessoas, ó, você tá reclamando, você tá justificando? Tá aqui, ó, resultado. O resultado muda tudo. E se mesmo você mostrando o resultado, a pessoa não querer aceitar, aí infelizmente, paciência, né? A gente não consegue vencer todas as barreiras. Mas, enfim, você que é a esposa, tem coisas que você pode colocar no jogo, né? Então você fala assim, ó, ô maridão, ou você entra na linha ou esquece. Sabe aquele negocinho que você gosta? Sabe aquele negocinho lá à noite que você gosta de fazer? Não vai ter mais. Enquanto você não mudar isso aqui, esquece. Quero ver o maridão não pensar, né, 2 vezes antes de mudar algumas questões ali. Vamos lá, Maria. Show, tudo anotado. Outro ponto interessante, ó, você colocou, né, que tá tudo anotado. Se vocês não usarem essas anotações em até 2 dias, vai ficar só mais um caderninho ali de anotação. Se eu pegar e mostrar esse caderno aqui e falar assim, meu Deus do céu, tem 200 ideias aqui, ó, tudo anotado. Quantos eu coloquei em prática? Nenhuma. Não adiantou de nada ter anotado. Então, o ideal até é vocês anotarem pouco. Quanto menos vocês anotarem, melhor. Só que vocês pegam o que vocês acham mais interessante e já colocam em prática. Porque daí isso vai ajudar vocês a dar esses próximos passos. Porque o que mais vai trazer resultados não é o quanto de conhecimento vocês têm, e sim o quanto vocês colocam em prática esse conhecimento que vocês adquiriram. Show, vamos ver se tem mais perguntas. Exatamente, ó, é um processo difícil no começo, mas depois que a gente começa a perder o peso, é maravilhoso. Sim, porque, volta que eu acabei de falar, a questão do resultado. Porque as primeiras, às vezes, dependendo da pessoa para pessoa ali, né, mas os primeiros, primeira semana, primeiro mês, às vezes, é ruim, porque a pessoa não percebe tanta mudança. Só que quando você pega uma foto, por exemplo, de hoje, e daí daqui 30 dias você tira de novo essa foto, pensando no aspecto físico, né? Você consegue ver a diferença. Agora, você todo dia olhando você pro espelho, são poucas mudanças diárias. Para você que é mãe, eu escutei essa questão essa semana. Para você que é mãe, você não vê o seu filho crescendo. Às vezes ali, até os 2 anos, você consegue enxergar, né? Ali, porque vai crescendo realmente mais rápido. Mas dos 4 anos até os 15, a mãe ela não percebe o filho crescendo. Só que daí chega um dia
que a mãe olha assim pro filho, nossa, meu Deus do céu, como esse piá tá grande. Olha eu falando piá. Olha como que essa criança tá grande. Meu Deus do céu, passou tão rápido. E a pessoa tá lá com 10 anos, tá grandão. Nossa, eu nem lembro. Mas antes era tão pequenininho, agora tá tão alto. Ou seja, quando você tá todo dia ali, nessa rotina, você está olhando e a percepção é pouca. O movimento é pouco. Agora, quando você olha de longe, você percebe que a evolução é grande. Então, por isso que é interessante a gente sempre ter essa questão de a gente mensurar o quanto a gente está evoluindo. Porque quanto mais a gente vai mensurando, mais a gente consegue justamente ajustar essas questões. Ó, ótima live, incentivo para a semana. Que bom, Franci, que você está gostando, está sendo esse incentivo. Mas, novamente, não deixa somente ser apenas um incentivo. Vamos colocar todo esse processo em prática. Vamos lá. Ó, Angeli, eu não compreendi ainda sobre o próximo passo após aplicar as técnicas, as travas. Tá, dentro dessa questão, você já fez um processo, a identificação de travas, mas você não sabe qual é o próximo passo? Ou você ainda não tem clareza do qual é os passos? Me explica um pouquinho melhor. Exatamente, a Maria falando, ó, parece que só o filho dos outros crescem e os filhos da gente não. Mas, bom, falando com relação ali aos próximos passos, primeiro passo de todos, eu tenho que saber o que eu quero. Quando eu entendo o que eu quero, aí eu abro espaço para eu começar. Olha, não tenho clareza. Pronto. Então, primeiro, eu não tenho clareza do que. Começa primeiramente você justamente trazendo clareza do que você quer. Da qual situação que você está hoje. Aonde você se encontra. Porque eu me lembro uma vez de um professor meu, o Fernando Colela, ele falou assim, pô, imagine que você está pegando ali numa rua, você está numa rua, na tua cidade. E daí chega alguém e pede a informação. Pô, como que chega na prefeitura da tua cidade? E daí você conhece tudo ali. Ah, ó, segue por essa rua ali e pronto. Você vai chegar lá no lugar. Beleza. Agora, imagine aquele dia que você virou a madrugada, enchendo o piquá, bebeu todas, daí você desmaiou, tava bem louco, você nem lembrou o que aconteceu na noite, você acordou todo desorientado, no meio de uma valeta, cachorro lá lambendo você acordou e você nem sabe para onde você tá, você nem sabe o que aconteceu de noite. Deixa chegar uma pessoa e pergunta, José, como que eu faço para chegar na prefeitura da cidade? E eu falo assim, não faço ideia, eu nem sei onde que eu tô. Eu nem sei o que aconteceu comigo, como que eu cheguei até aqui. Então o primeiro ponto é vocês entenderem onde eu estou. Ah, beleza. Onde que eu estou? Estou aqui. Ah, eu quero me tornar um terapeuta. Ah, eu quero emagrecer. Qual que é o ponto de partida? Ah, eu estou acima do peso. Ou não estou conseguindo ter clientes. Enfim, você vai ter um primeiro ponto. Ah, daqui, agora eu sei para onde eu quero ir. Eu estou aqui. Eu quero dar esse próximo passo. Vamos lá. Eu quero ser um terapeuta mais seguro, ter mais clientes. Tá. Dentro dessa questão, se você já tem a questão racional do que fazer, ou seja, eu sei que para eu ter mais clientes eu preciso postar no Instagram, fazer anúncios, as pessoas vão ver o meu anúncio, vão me chamar, eu vou conversar com as pessoas, vou fazer uma sessão com elas. Pô, bacana. Eu sei a estratégia, minimamente. E eu começo a tentar aplicar ela. Quando eu estou tentando e não estou conseguindo, estou procrastinando, eu estou com insegurança de postar o vídeo, eu estou com insegurança de gravar a live. E daí esse processo, você vai ver, opa, não é somente às vezes a questão do conhecimento. Talvez tenha uma questão emocional. E eu sei que a maioria de vocês vai falar assim, mas então eu vou lá buscar um curso para fazer anúncios. Eu vou fazer um curso de como mexer no Instagram. E muitas vezes isso é só a desculpinha que a gente acha, né, para realmente não olhar que o problema é a gente. Então, nesse ponto, você vai fazer, beleza, eu vou lá e o José falou que eu tenho que fazer a identificação de travas. Porque eu tenho que entender qual é o meu problema. O porquê eu não estou conseguindo. Daí você vai mandar mensagem lá no meu direct e falar, José, eu quero fazer uma sessão de identificação de travas, porque eu estou querendo mais clientes e eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Eu estou perdido, estou sem direção. Eu não sei se eu preciso comprar um curso, eu não sei se é a minha questão emocional, realmente não sei. Daí você vai vir para fazer a sessão de travas.
Na sessão de travas, a gente vai conseguir identificar quais são essas programações. Boa noite, Luci. Quais são essas programações que estão impedindo você ou dificultando você de ter aquele comportamento. Quando eu entendo essas programações, logicamente, agora que eu sei, então é essa trava aqui que eu tenho. É por conta disso que eu estou procrastinando. É por conta disso que eu estou tendo insegurança. Aí eu vou entrar num tratamento. Para quê? Para justamente reprogramar essas travas. Se eu vou lá, o médico pede os exames de sangue. Eu fiz os exames de sangue. Teu lá, José, tua testosterona tá 150. Pô, tá abaixo do que é o ideal. Ideal é de 300 a 800. Então a gente vai ter que fazer um tratamento para fazer uma reposição da tua testosterona. E daí dentro dessa questão, esse é o que tem que ser feito. Agora, qual o método que o José vai utilizar? Será que eu vou usar os recursos ergogênicos? Será que eu vou aplicar a testosterona? Será que eu preciso melhorar a minha alimentação? Será que eu preciso regular meu sono? Será que eu preciso ter mais gestão do que eu estou fazendo no meu dia? Aí, entendendo essas questões do que eu posso estar fazendo, o terapeuta, ou no caso o médico, vai poder olhar. Então se você não está fazendo o básico bem feito, sono, alimentação, atividade física, primeiro você começa por aqui. Primeiro você faz esse processo. Aí depois, se mesmo assim você não tiver com o teu estoque de testosterona alto, quer dizer que você está com uma disfunção. Aí você vai ter que usar a testosterona de fora. Você vai ter que colocar lá, comprar o Durateston. Você vai ter que aplicar toda semana ali tantas ml para que você consiga dar esses próximos passos. E daí, entendendo esse processo, vai voltar à questão do que? Tem coisas que a gente quer pular a etapa. Não adianta eu querer ir lá e aplicar direto a testosterona de fora, sendo que eu não fiz isso antes. Se eu não olhei as outras variáveis antes. Então, o primeiro passo é esse. É eu entender aonde eu estou. O segundo passo é você ir fazer a sessão de travas. Daí, nesse passo, daqui para frente não tem como eu te falar. Por quê? Porque dentro da sessão você vai entender o que precisa ser feito. Qual é a direção que você vai ter que seguir? Será que realmente você vai ter que... O José vai falar assim, viu, você vai fazer um tratamento para que você possa trabalhar essas travas. Ou não, no seu caso não é tratamento. No seu caso você tem que ter um direcionamento, tem que ter outras ferramentas. E assim você consegue dar esses próximos passos. Show. Você fez identificação de travas comigo. Bom, Maria, que bom. Povo, entenderam? Olha lá, a Lúcia falou que fez sessão comigo, que me ajudou muito. Que bom, esse povo tudo destravado. Tem mais perguntas? Quem tem mais perguntas aí? Aproveite, ou então vamos finalizando essa live aqui. Meu Deus do céu, já são 8h40. Meu Deus, povo, vocês são tudo louco. O que vocês estão fazendo aqui? Domingão, 8h40 da noite, vocês estão aqui ouvindo um piá falar de questões emocionais? Show, bacana. Que bom que você compreendeu. E dentro dessa questão, se você, quem estiver aqui na live, quiser entender melhor sobre esse processo da sessão de identificação de travas, querer fazer a sessão ali para entender melhor esse processo, manda mensagem no meu direct, manda lá e fala assim, José, eu quero fazer para ter mais clareza, ou enfim, mandem mensagem no meu direct ali para que eu possa, de certa forma, poder ajudar vocês ali a dar para eles um direcionamento um pouco mais assertivo. Show. Bom, eu acredito que ninguém tem mais dúvidas, porque ninguém mandou mais mensagem. Então, para vocês 26 pessoas que estão aqui ao vivo, neste exato momento, me coloquem no meu direct. Mandem uma mensagem lá no meu direct e me falem 2 pontos. Primeiro, por que vocês decidiram entrar nessa live? E segundo, qual que é a dificuldade que vocês estão enfrentando com relação à rotina e mentalidade? Que eu quero conversar, quero bater um papo com vocês. A Clau também fez uma sessão comigo. Show. E é interessante, pessoal, vocês vão perceber, não sei se
Bem, a maioria eu acho que eu não comento, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de lembrar nomes, lembrar de pessoas. Então, como eu todos os dias atendo várias e várias pessoas, tem pessoas que falam assim, nossa, José, eu fiz a sessão de travas com você. E eu penso assim, nossa, eu nem lembrava que a pessoa fez a sessão comigo. Porque as pessoas que fizeram um tratamento, que passaram mais tempo ali comigo, eu tendo a lembrar mais, porque justamente tem um contato maior. Então, se por acaso você fez sessão comigo e eu não lembrei, eu peço já desculpa, mas eu não sou muito de guardar, né, ali tantos nomes ali, porque realmente a frequência acaba sendo grande. Mas enfim, povo, queria agradecer vocês passarem esse tempo aí comigo. Foi muito bacana trocar essa ideia. E, lembra, 2 perguntinhas que vocês vão mandar lá no meu direct. Primeiro, por que vocês decidiram entrar nessa live domingo, 8 horas da noite? E o segundo, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando nesse momento com relação à rotina e mentalidade? Que eu quero bater um papo ali com vocês. Olá, Lúcia. José, gostaria de saber se tem algum problema comigo, porque comecei a fazer o curso do Denilson, desde então fiquei triste de ter mexido comigo. Como é interior esse curso? Isso é normal? Dentro dessa questão, eu comecei a fazer o curso e isso começou a mexer comigo. Pode mexer, porque você vai começar a ver coisas que realmente podem abrir feridas a quais você não lembrava que você tinha, ou que você não sabia que estava doendo. Então pensa que tem aqui um corte, e ele tá só aquela cicatrizinha, só aquele sanguinho sequinho, sabe aquela casquinha? Se eu apertar ali, o que acontece? Vai doer. Só que como só tá a casquinha, às vezes já tá fazendo as coisas no dia a dia e você nem tá percebendo, não tá doendo. Mas se eu aperto, dói. Agora, o que já tá cicatrizado, eu aperto e não me dói. Por quê? Porque eu já resolvi essa situação. Já tá curado essa cicatriz, esse problema que aconteceu. Então, eventualmente, se você está estudando a formação, você vai entender processos mais profundos, como você vai tratar uma pessoa. Então, se isso está acontecendo ali com você, pode eventualmente ser algo que abriu algo ali, uma ferida que ainda não está cicatrizada. Ou simplesmente pode ser outros fatores. Então não é simplesmente você vai estudar e isso te fez ficar ali mais triste, mais reflexivo. Pode ser todo um outro contexto ali do que você está vivendo no seu momento. Então pode ser normal, pode não ser, vai depender muito de pessoa para pessoa. Eliane, eu comprei o curso e estou procrastinando com tudo em minha vida. Isso é interessante, o que adianta a gente ter conhecimento? Não adianta nada. Quando a gente entende que tem questões que não é o conhecimento que está faltando, a gente começa a ter resultados melhores. Então, no seu caso, eu acredito que provavelmente você não fez sessões de travas e você não fez um tratamento. Você foi lá e foi buscar conhecimento. Mas, José, eu comprei um curso que fala sobre terapia. Tudo bem. Só que olha que interessante. Se eu tô com um problema no dente, eu vou ir lá aprender como que faz a restauração no dente? Eu vou entrar na faculdade de odontologia? Não. Eu vou num outro dentista para resolver esse meu problema. O dentista que tem o conhecimento, um médico que sabe como operar um coração, ele não vai poder resolver a vida dele. Ele consegue ajudar os outros. Ele precisa ter alguém para cuidar dele. Então, os terapeutas, vocês têm que entender, você que é terapeuta, que você é uma pessoa como qualquer outra. O José, por mais que eu seja terapeuta, mas eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu também tenho meus problemas, eu também tenho minhas dores, eu também tenho minhas dificuldades. E tem coisas que são menores, que eu posso fazer sozinho. Logicamente, a gente vai aprendendo, vai tendo ferramentas, a gente consegue ajustar. Agora, tem coisas que, mesmo eu sabendo que tem que ser feito, eu preciso da ajuda de alguém. Então pense que não é feio você que é terapeuta pedir ajuda. É algo normal. Está em todas as outras profissões, é assim. Então desprende um pouco dessa questão, às vezes, de uma aprovação de mas eu sou isso, sou aquilo. Não, é só buscar ajuda realmente que vai te ajudar e vai te acelerar muito essa questão. A Dani colocou, a sessão de identificação de travas é reveladora. Exatamente. Tinha uma dor de cabeça, mas passa. Geralmente o processo de aprendizado também vai acontecer essa questão. Acabou de vir notificação aqui
do horário de dormir. Já tá na hora de dormir, pessoal. Então, vocês me desculpem, mas eu vou ter que finalizar a live. Ó, entrei porque acho que uma live sempre traz informações interessantes. Como está sendo o meu caso. Parabéns. Pô, bacana. E, sim, é muito, muito bom a gente ir tendo, né, essas questões de lives, mas às vezes principalmente de outras pessoas, por quê? Porque são processos diferentes, né? A gente não está acostumado a ter uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, e a questão das pessoas vão se olhando de outros pontos, então vai trazendo percepções novas. Ó, fez a identificação de travas, mas o resultado foi escassez. Porém, a pessoa se identificou com a trava do servidor. Pessoal, vocês vão se identificar com várias travas. Só que a gente tem que entender que quando a gente fala das travas, tem uma que está maior, outra que está menor. Só que todo o processo das travas, ela é uma direção. Se no seu caso deu a trava da escassez, a gente entende que a tua programação, ela está muito mais voltada ao apego. E olha que interessante, a pessoa que tem a trava da escassez, ela é apegada. Seja em questões financeiras, em questões emocionais, todos os aspectos. Pensa uma pessoa que está num relacionamento abusivo. Ela tem a trava da escassez, ela vai estar apegada àquele relacionamento. Ai, mas eu não vou conseguir encontrar outra pessoa melhor. A pessoa que está com problemas financeiros, ela sempre vai falar assim, porque eu preciso de mais dinheiro, porque eu não consigo lidar com as questões. Ela está apegada. Agora, a questão do servidor, a pessoa que está servindo, ela não consegue dizer não para os outros. Ela sempre está colocando os outros como uma prioridade. Só que olha que interessante. Se eu me identifico com essa trava, né, do servidor, eu sempre estou realmente servindo muito os outros. Por que eu estou servindo muito os outros? Qual que é o apego que eu estou tendo? Eu estou apegado a essas pessoas. Eu acho que se eu não servir essas pessoas, eles vão me abandonar. E eu não quero o abandono. Opa, eu não quero perder. Esse medo de perder, esse medo de falta é escassez. Ou seja, a programação que está rodando aqui na tua cabecinha é a escassez. Agora, como que trabalha isso? Fazendo tratamento. Porque daí no tratamento a gente vai trabalhar o quê? As causas da trava. Então, para finalizar esse ponto, imagine que a pessoa tem problema com o pai. Foi um pai ruim. Esse pai ruim, vamos lá, pegar um exemplo mais comum. Pega um pai alcoólatra. Esse pai alcoólatra, ele pode gerar na pessoa uma trava, da trava paterna, mas também ele pode gerar a trava da autoconfiança. Esse pai alcoólatra também pode gerar uma trava da perfeição. Esse pai alcoólatra também pode gerar uma trava do ambiente. Ou seja, percebe que o problema não é as travas, porque a trava vai ser a direção que eu vou usar. A questão vai ser a questão do que gerou essas travas. Então, por isso que num tratamento a gente vai fazer a reprogramação dessas questões. Eu não estou ali para tratar a tua trava. Eu estou ali para tratar você. Para resolver as suas feridas emocionais. Para resolver o seu processo. Por isso que o tratamento ele é tão profundo. Por isso que tem todo o passo a passo. Para justamente a gente ir seguindo com essa metodologia. E a direção, justamente as travas vai dar essa direção. Por isso que é tão importante. Não adianta eu ter um carro, eu quero viajar, mas se eu for para a direção errada, eu não vou chegar no meu objetivo. Eu não consegui nem começar o curso. Ponto. O problema não é o curso, o problema é a questão emocional. Você precisa realmente fazer esse destrave, questões pessoais, para daí você conseguir dar esse próximo passo. Então, show. Vou fazer mais lives sim. Lembrem que vocês têm que mandar no meu direct lá. Por que vocês chegaram na live e quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando. Eu também durmo cedo, ótimo. Bom, muito obrigado para vocês que estão aqui na live. Foi bem bacana trocar essa ideia com vocês. Quase 2 horas de live. Então, de certa forma, eu gosto de falar. Quem já foi atendido por mim, provavelmente já deve ter ouvido eu falar. 2 pontos. Se eu não tiver algo para mostrar para vocês, eu não consigo conversar tão bem. Por isso que eu tô com caneta, mostro o papel e tudo mais.
Outro é que, justamente, eu gosto muito de falar. Então, é muito bacana. Eu gosto de ficar gesticulando e é muito interessante. Eu gosto muito de trazer essas percepções. Então, novamente, uma boa noite para vocês. Fico feliz que vocês estejam gostando ali dessa live. Vou fazer mais sim. Não sei ainda o dia e o horário, mas eventualmente eu vou lembrando vocês. E para quem começou a me seguir agora aqui no perfil, entra lá nos destaques, dá uma vasculhada lá, que eu tenho certeza que você vai ter conteúdo ali para você entender um pouquinho melhor como que é o meu trabalho. E eventualmente, se você tiver interesse em fazer uma sessão de travas, é só você me chamar no direct, a gente vai vendo essa questão ali. Falou, pessoal, uma boa noite para vocês e até a próxima.